Som. Que bênção, né, irmãos? Que louvor lindo. Irmãos, quero convidar, vamos agora para a melhor parte da noite, né? Obrigado, irmão João. O irmão leu meus pensamentos. Já ia te pedir, obrigado. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Fica lá no finalzinho da Bíblia, antes lá das cartas de João. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Só para os irmãos entenderem, quinta-feira passada, quem tem um pouquinho de boa memória, vai lembrar que o pastor Ezequias estava com uma blusa, onde era como se fosse o Senhor Jesus falando, né? Venho sem demora. Quem estava atento, ele estava com essa blusa. E eu tinha praticamente acabado minha pregação na quinta-feira passada. E aí, quando eu vi a blusa dele, eu falei, meu Deus. E o tema da minha mensagem é: Jesus voltará em breve. E aí a irmã Débora começou a cantar, se não me engano, o primeiro louvor que ela cantou falava a respeito da vinda de Jesus. E ela ministrou um pouquinho aqui falando sobre a vinda de Jesus. Domingo fui almoçar com a minha mãe, estávamos lá vendo um programa de perguntas e respostas, e ela comentou comigo que teve uma certa vez ela assistindo o programa. Qual foi a pergunta que caiu lá? Qual é o nome do último dia final, né? E a resposta, a princípio, era Armagedon, né? Algumas igrejas chamam de Armagedon, outras chamam de Apocalipse, mas é popularmente, entre aspas, conhecido como Armagedon, tanto que tem um filme, né? Falando sobre o final dos tempos, final do mundo, que se chama Armagedon. E aí eu falei, Senhor, realmente é o Senhor quem quer falar, não sou eu. Vamos ao texto, irmãos? A gente vai ler o capítulo 3 todo, tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, e tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Destruição dos homens ímpios. Há, todavia, versículo 8, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfaçarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem
em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhados por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos. Que assunto? A volta de Cristo. Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, irmãos? Como eu falei aqui anteriormente, a palavra de Deus vai só confirmando aquilo, né? Eu confesso aos irmãos que toda vez que o pastor me manda alguma mensagem, perguntando se eu posso pregar, se eu quero pregar, eu não tenho nenhum assunto na minha mente. Eu vou falar sobre traição, sobre pecado, sobre redenção. Eu não tenho ideia, irmãos. Eu oro ao Senhor para que Ele fale comigo o que eu devo falar à igreja e, primeiramente, claro, que a palavra dele venha falar comigo. E, Jesuicidência, ele colocou essa palavra e ele mesmo confirmou, né? Bom, irmãos, a grande ideia, dando um clique, irmão Iago, ou Edinho, a grande ideia dessa passagem, irmãos, é o seguinte: devemos permanecer fiéis aos mandamentos de Jesus, pois sua segunda vinda está mais próxima do que imaginamos. Devemos permanecer fiéis aos mandamentos de Jesus, pois sua segunda vinda está mais próxima do que imaginamos. Eu dividi, irmãos, essa passagem em 3 partes. A primeira delas, pode dar mais um clique, irmão Edinho? Vai dos versículos 1 até o versículo 7, que eu titulei como a certeza da volta de Jesus. A segunda parte vai dos versículos 8 ao 13, que nos diz: Jesus está esperando os seus escolhidos se arrependerem. Muito interessante essa passagem, irmãos. E a terceira e última parte, como devemos aguardar a volta de Jesus Cristo. Versículos 14 ao 18. Irmãos, assim como muitos judeus daquela época e também os gnósticos, os falsos mestres, estavam minimizando o futuro e assim levavam as pessoas a pecar, como haviam feito os antigos falsos profetas. Então Pedro passa a tratar diretamente da raiz imoral feita por aqueles homens. Depois de tratar dos falsos mestres no capítulo 2, agora Pedro foca nos ensinamentos falsos que eles estavam espalhando perante os irmãos da fé em Cristo. Estavam deturpando a volta de Cristo. Ao corrigir esse ensinamento falso com a verdade, Pedro tem a oportunidade de lembrar seus leitores, incluindo eu e você, do tipo de pessoas que precisamos ser à luz dessa verdade. Como muitos mestres judeus, ele reconhece que a ausência da expectativa de um juízo futuro costumava levar ao comportamento imoral e até mesmo um relativismo moral.
Pedro já havia ensinado sobre a segunda certeza da vinda de Cristo, lá no capítulo 1, versículo 16. Mas ele sabia da importância da repetição como recurso pedagógico. É muito comum, irmãos, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente ficar repetindo. Até a gente conversou isso ontem na classe de batismo, que quando a gente quer gravar algum versículo, a gente escreve no pedaço de papel e vai lendo durante o dia. À noite, muito provavelmente, a gente vai estar com aquele versículo na cabeça. Claro que depois que passa aí a corte do rei, os jovens esquecem, né? E a gente também. Mas por isso é sempre bom estar relembrando. Então, Pedro também pensava dessa forma. Ele falou sobre a segunda vinda de Cristo no capítulo 1 e volta a repetir no capítulo 3, para que os irmãos, nós, esperemos com esperança na volta do Senhor Jesus. O Warren Wiersbe vai dizer que a igreja precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não nos encontre adormecidos, nem se aproveite de nosso desânimo espiritual. E aí vai um parênteses, né, irmãos? Por que muitos irmãos têm se desviado da fé? Porque ficam desanimados, porque não querem vir a EBD, não querem vir ao culto de quinta, ou às vezes ao domingo. E aí, esses irmãos ficam enfraquecidos espiritualmente. E é onde o inimigo o convence de abandonar os caminhos do Senhor, infelizmente. Os autores do Novo Testamento ensinam com regularidade a doutrina da volta de Cristo. Apenas 4 cartas ou livros, irmãos, do Novo Testamento não fala a respeito da segunda vinda de Cristo, que é Gálatas, Filemão e 1ª e 2ª de João. Todos os outros livros e cartas do Novo Testamento falam a respeito da segunda vinda de Cristo. Dando um clique, irmãozinho. A primeira parte, irmãos, vai do versículo 1 ao versículo 7. A certeza da volta de Jesus. O apóstolo começa esse capítulo chamando seus leitores de amados. Essa atitude revela a preocupação pastoral que Pedro tinha com aqueles irmãos, por chamá-los de amados. Um elogio desse demonstra que ele cria que seus leitores eram cristãos verdadeiros, genuínos. O argumento de Pedro é que a profecia sobre o dia do Senhor não foi inventada pelos apóstolos. Olha que interessante. Os profetas, assim como Jesus Cristo, ensinaram tais preceitos, ensinaram sobre a vinda de Cristo. Pedro enfatiza a unidade das Escrituras, a plena harmonia entre os que profetas anunciaram, o que Jesus disse e que os apóstolos estavam ensinando. Não há diferença. Não há conflito nem contradição nas Escrituras. Jamais. Quando os falsos mestres questionavam a promessa da vinda de Cristo, na verdade, eles estavam duvidando da veracidade da própria Escritura, das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, são a verdade. Não há absolutamente nenhuma contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo é a palavra de Deus. Jesus falou de forma categórica sobre a sua segunda vinda e o julgamento que ele fará do mundo. O seu conhecido Sermão do Monte, está lá no capítulo, lá em Mateus 24, 25. 24, 25. O que os profetas disseram é aqui afirmado por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O futuro é desconhecido por nós, mas não caminhamos sem direção, sem luz. Não, nós temos uma direção e nós temos a luz, que é a palavra de Deus. As revelações do Novo Testamento a respeito da vinda de Cristo para reunir os seus, das advertências que sobre o juízo escatológico, das informações sobre o estabelecimento do seu reino e dos ensinamentos sobre a justiça eterna de Deus, continuem sendo a prova irrefutável da segunda vinda de Cristo e do julgamento dos ímpios. A segunda vinda de Cristo é o ápice da revelação bíblica, a doutrina mais repetida e enfatizada em todas as Escrituras, de um modo geral. A história, meu irmão e minha irmã, não está à deriva. O mundo não está sem direção, de forma nenhuma. A história é teleológica e caminha para a consumação dos tempos. O fim já está escrito e determinado. É a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Amém?
A vitória é nossa, irmãos. Dos versículos 3 a 5, nós vamos observar que a palavra antes, que significa que o assunto é proeminente e não o primeiro de uma lista. A prioridade de Pedro nessa seção da sua carta consiste em alertar os cristãos sobre como os falsos mestres tentariam negar o julgamento e roubar a esperança dos crentes. Os falsos mestres argumentam contra a segunda vinda de Cristo ou qualquer ensinamento das Escrituras por meio da ridicularização. Todas as áreas serão marcadas por sabotadores da verdade, especialmente quanto à esperança do retorno de Cristo. E esses falsos mestres que não conhecem a verdade, não conhecem a Deus, não têm como conter as suas luxúrias. E aí o que eles fazem? Eles zombam da segunda vinda de Cristo, porque desejam seguir seus próprios desejos carnais. Será que eu e você temos observado isso? Quantas coisas têm aparecido em redes sociais, em televisão, para poder suscitar esse desejo carnal dos homens? No sermão de Pentecostes, em Atos 2, Pedro cita Joel 2, que começa com nos últimos dias. A vinda de Cristo em Pentecostes, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, sinalizou que, em certo sentido, os últimos dias profetizados no Antigo Testamento haviam começado. Portanto, meu irmão e minha irmã, os últimos dias significa agora, já, imediatamente. Isso significa que o surgimento de escarnecedores é sinal de que o fim realmente se aproxima. Está se aproximando. Também é uma predição para todas as gerações futuras. A ironia daqueles que zombam a realidade da vinda de Jesus é que sua zombaria confirma essa profecia apostólica e a veracidade da volta de Jesus Cristo. Escarnecedores é outra forma de se referir a falsos mestres. Escarnecer significa zombar. Aquilo que eles escarnecem, porém aquilo que eles escarnecem é a volta do nosso Senhor e do nosso Salvador. É algo muito sério. É algo mais semelhante a blasfemar, ou seja, uma palavra usada para insultar, para difamar. O mundo não surgiu espontaneamente. A criação não é um produto de uma explosão cósmica, como muitos aí falam, né? Nem uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado por Deus, conforme a palavra dele nos diz, lá em Gênesis 1:1. Dando um clique, irmão Iago agora, né? Tem que olhar antes de falar. A segunda parte, meus irmãos, vai dos versículos 8 ao versículo 13. Nos diz assim: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus entende, irmãos, o tempo muito diferente de nós. Do ponto de vista do homem, a vinda de Cristo pode até demorar, mas o Senhor não vê o tempo como nós o vemos. Nós humanos somos imortais, mas Deus é eterno. Para Ele não existe passado e nem futuro. Não existe, de forma nenhuma. Ele vê todas as coisas no seu eterno agora. Deus está no passado e no futuro ao mesmo tempo. Ele não tem começo nem fim, habita na eternidade, é o Pai da eternidade. Apesar de Deus agir no tempo, não está preso e nem limitado a Ele. Não está limitado ao tempo. Não desperta, no versículo 9, não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que eu intitulei com essa segunda parte: Jesus está esperando os seus escolhidos se arrependerem. A palavra ninguém aqui nessa passagem deve referir-se àqueles a quem o Senhor escolheu e chamará para completar os redimidos. Uma vez que toda a passagem é sobre Deus destruindo os iníquos, sua paciência é para salvar e receber todos os seus. Amém?
Ele não pode estar esperando que todos sejam salvos, de forma nenhuma, já que a ênfase é que ele destruirá o mundo e os ímpios. Então, ele não vai salvar todos. Aqueles que perecem e vão para o inferno, vão porque são depravados e dignos apenas do inferno. Havendo rejeitado Jesus Cristo, e não porque foram criados para o inferno e predestinados para ir para lá. O desejo de Deus, meu irmão, minha irmã, é que todos se salvassem. Só que Ele sabe perfeitamente que isso é impossível. Nós sabemos que isso é impossível. Quantas pessoas que já foram de uma determinada denominação, já estiveram em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus, e hoje vivem totalmente de forma imoral, deturpando, muitas das vezes até caçoando. Outro dia estava vendo um vídeo num canal no YouTube a respeito de um jovem que era uma promessa como cantor gospel, e hoje ele virou um travesti e deturpando totalmente a palavra de Deus. É complicado, irmãos, é muito difícil. Os escarnecedores não compreendem a natureza eterna de Deus, nem a sua misericórdia. Deus adia a segunda vinda de Cristo, o dia do julgamento, porque deseja dar aos pecadores perdidos a oportunidade de serem salvos. Olha que Deus maravilhoso, né, irmãos? Olha que Deus maravilhoso. Cada dia que passa significa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade de se arrepender. Na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se nós formos ler lá em Ezequiel 33:11, a gente vai ver que Deus não tem nenhum prazer na morte de um ímpio. Ele deseja que todos os homens sejam salvos, conforme o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Timóteo 2:4. Dia do Senhor aqui é um termo que aponta para as intervenções especiais de Deus na história humana para o julgamento. Em última análise, refere ao tempo futuro do julgamento, no qual Deus julgará os ímpios na terra e encerrará esse sistema mundial, tal como se apresenta na forma atual. Os profetas do Antigo Testamento viram o dia final do Senhor como escuridão e condenação inigualáveis. Um dia que o Senhor agiria em definitivo para vindicar seu nome, destruir seus inimigos, revelar a sua glória, estabelecer seu reino e destruir o mundo. Tanto Jesus quanto os apóstolos Pedro e Paulo afirmam que o dia do Senhor virá como ladrão, inesperadamente. Não será um dia óbvio, claro que não será um dia óbvio. Precisamos estar alertas e preparados, somos filhos da luz. E por isso esse dia não nos pode apanhar desprevenidos, de surpresa. Temos que estar firmes no caminho do Senhor. Precisamos vigiar e aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, amar a vinda do Senhor, conforme fala lá em 2 Timóteo 4:8. A ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, limpará o mundo de todo vestígio do pecado. A ira de Deus limpará todo o mundo do vestígio do pecado. Então, Pedro é contundente em afirmar que ruirá tudo aquilo que o homem tiver construído. Eu acho isso aqui muito interessante. Os tesouros que os homens ajuntaram derreterão. Nada que um homem tiver levantado ficará de pé. As grandes obras dos homens serão consumidas pelo fogo. Todas as coisas das quais os homens se orgulham, grandes cidades, construções, invenções e realizações, serão destruídas em um único instante. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre esses enormes prédios, né? Até uma certa disputa, né? Talvez um certo egoísmo, uma certa soberba, né? Onde se encontra o maior prédio do mundo, né? Antigamente era Nova York, depois foi para a Inglaterra, depois foi para Singapura, agora acho que o maior prédio do mundo, acho que se não me engano, encontra-se em Dubai, a cidade onde foi construída no deserto, tudo por obras humanas. Às vezes a gente vê no Instagram e tal, um monte de postagens, de fotos nesses lugares tão bonitos, né? Mas que com um simples estalar de dedo, digamos assim,
tudo será destruído. Não ficará nada em pé. Versículo 11, irmãos, nós vamos ver que, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Santo procedimento e piedade, irmãos, é um desafio direto para mim e para você que somos crentes no Senhor Jesus, a fim de conformar as suas vidas aos padrões de Deus e à luz da realidade do julgamento vindouro e da eternidade. Santo procedimento refere-se ao modo como um cristão deve viver a vida separada do pecado. E piedade refere-se ao espírito de reverência que deve permear a atitude de um cristão, aquilo que governa o meu e o teu coração. O que tem governado o meu e o teu coração. Versículo 3 nós vamos ler: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Com a palavra novo, Pedro ensina que a nova criação surge da antiga, ou seja, o velho dá luz ao novo. O dilúvio não aniquilou a terra, mas a transformou. Assim como a nova terra foi consequência do dilúvio, também os novos céus e a nova terra serão consequência do fogo. Do fogo. Pedro chama a nova criação de lar de justiça. Olha que maravilha, irmãos. Lar de justiça. O apóstolo personifica o termo justiça, afirmando que ela tem residência permanente nos novos céus e na nova terra. Aleluia, irmãos. Olha que maravilha. A justiça terá residência permanente nos novos céus e na nova terra. Dá mais um clique, irmão Iago. Terceira e última parte, irmãos, nós vamos ver do versículos 14 ao 18. Como devemos aguardar a volta de Cristo, a volta de Jesus? Uma vez que Jesus voltará e Deus julgará o mundo com justiça, devemos nos empenhar para que naquele dia, presta atenção, naquele dia, Deus nos encontre vivendo em paz e santidade e andando de forma irrepreensível. Irrepreensível. A expectativa da segunda vinda de Cristo é um freio contra o pecado e um estímulo a mim e a você, que nós devemos viver em plena santidade. Plena santidade. Versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperamos estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis. 15. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Quem deu sabedoria a Paulo? O próprio Senhor. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam. Quem são esses ignorantes e instáveis? Os falsos profetas. Como também deturpa as demais escrituras. Então, os falsos mestres, falsos profetas, não vão deturpar somente a segunda vinda de Cristo. Vão deturpar também todas as escrituras, para a própria destruição deles. Para a própria destruição deles. Quando Cristo voltar, irmão, cada cristão deve ser encontrado desfrutando a paz de Cristo, a qual não conhece preocupação ou temor sobre o dia do Senhor ou o julgamento de Cristo. Ter paz significa que o cristão tem um forte senso de segurança em sua salvação e uma vida de obediência a Jesus Cristo. Uma vida de obediência. Nos versículos 15 e 16, nós vamos perceber que Pedro declara que os epístolas de Paulo são canônicas, inspiradas e têm autoridade da palavra de Deus. Fazem parte das escrituras, tanto quanto os escritos dos profetas e as palavras do próprio Senhor Jesus. Os apóstolos Pedro e Paulo, irmãos,
estão alinhados com as mesmas verdades das Escrituras. Embora com dons diferentes e ministérios diferentes, não há disputa entre Pedro e Paulo, pelo contrário, há uma harmonia da palavra do Senhor. Pedro confessa que Deus deu uma capacidade especial a Paulo para tratar com profundidade a sabedoria de alguns temas, inclusive sobre as últimas coisas. Os falsos mestres, irmãos, usam certos versículos fora do contexto. Alguém já viu algo assim? Muito, né? Muito, irmãos. A gente aprende lá no curso de pregação dispositiva que uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é o contexto, onde aquele texto está inserido, para não cometermos esse erro, falarmos a respeito de um texto totalmente fora do contexto. Então, esses irmãos, eles usam os versículos fora de contexto, distorcem o significado das Escrituras e criam doutrinas contrárias à palavra de Deus, totalmente contrárias à palavra do Senhor. Alguns escritores liberais tentam até mesmo provar a existência de diferenças entre a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Jesus Cristo. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. Ou entre os ensinamentos de Pedro e os ensinamentos de Paulo. Eles fazem destruição para a sua própria destruição. Continuando, irmãos, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Como foi falado aqui, instáveis, ignorantes, nos dias de Pedro, como nos dias de hoje, houve uma proliferação de insensatos e perversos do ensino apostólico sobre o futuro. O fato de que distorcer os escritos de Paulo conduz à condenação eterna prova que esses escritos foram inspirados por Deus. Os escritos foram inspirados por Deus. Por isso, quem deturpa os ensinamentos de Cristo será destruído. Não tem salvação, não terá salvação. O testemunho de Pedro é que Paulo escreveu a Escritura, mas os falsos mestres a distorceram. Os apóstolos do Novo Testamento estavam cientes de que falavam e escreviam a palavra de Deus, assim como os profetas também do Antigo Testamento. Pedro percebeu que os escritores do Novo Testamento trouxeram a verdade divina que completou a Bíblia. No versículo 17, nós vamos ver que os cristãos agora sabem que haverá falsos mestres, pervertendo e distorcendo as Escrituras. Os crentes devem estar mais prevenidos. Sempre que um crente ouve seriamente um falso mestre, corre o risco de ser desviado. Sempre que o verdadeiro cristão ouve um falso mestre, ele corre sério risco de ser desviado. Prestemos, irmãos, muita atenção naquilo que nós estamos ouvindo fora da igreja, em alguns canais, em algumas redes sociais. A palavra traduzida aqui por levados ou arrastados é usada também lá em Gálatas 2, versículo 13, com referência a Barnabé sendo levado pela hipocrisia do próprio Pedro e de outros. Contudo, Barnabé e Pedro retomaram o caminho e prosseguiram em sua jornada exitosa de fé. Pedro talvez tenha em mente ainda Marcos, seu filho na fé, conforme podemos ver lá em 1 Pedro 5,13. Marcos tropeçou seriamente, como podemos ver lá no capítulo 15 de Atos, versículos 37 e 38. Mas ele se arrepende maravilhosamente, como o próprio Paulo vai retratar em 2 Timóteo 4:11. Os crentes, irmãos, já haviam sido alertados pelo apóstolo sobre a armadilha dos falsos ensinos e agora recebem mais um lembrete. Cuidado, acautelem-se, fiquem firmes. E por último, versículo 18, irmãos, nós vamos ver. Antes crescei na graça e no conhecimento de quem? Nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. No versículo 18, irmãos, Pedro vai terminar a carta com uma declaração curta e concisa, da mesma
instrução com que ele começa essa carta. Perseguir a maturidade cristã e aprofundar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo nos levam à estabilidade doutrinária, impedindo que o cristão seja desencaminhado. Em vez de dar atenção às heresias dos escarnecedores, os crentes são desafiados a se apegarem ainda mais à palavra de Deus. Quanto mais os crentes se alimentam da palavra, mais crescerão na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais crescemos na graça. O conhecimento de Cristo é a raiz, a graça é o fruto. Não se trata apenas de conhecer um dogma, mas de conhecer uma pessoa. Amém? Não é o conhecimento a respeito de alguém, mas é ter intimidade com esse alguém. Como é que está a sua intimidade com o Senhor Jesus? Tem conversado com Ele? Tem falado com Ele? Não se trata de conhecer qualquer pessoa, mas a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há aqui, irmãos, um equilíbrio fundamental: conhecimento e graça, mente e coração, verdade e experiência. O conhecimento sem a graça é uma arma terrível, e a graça sem o conhecimento pode ser extremamente superficial. Combinando os dois, porém, temos uma ferramenta maravilhosa para edificar outras vidas, outros irmãos e a igreja do Senhor. Devemos sempre manter o equilíbrio entre a adoração e o serviço, entre a fé e as obras. Como Tiago disse, a fé sem obras é morta. Então, se nós temos fé, também devemos produzir boas obras. Como em nenhuma outra epístola do Novo Testamento, Pedro vai terminar com graça e conhecimento. Talvez esse fim seja a maneira de Pedro ligar as duas cartas, a primeira e a segunda carta dele. Graça enfatiza a soberania de Deus sobre o seu povo e o cuidado que tem por ele, ou seja, o cuidado que Deus tem pelo povo durante o sofrimento. E conhecimento representa a verdade que Deus proveu para guardar seu povo em segurança até a volta de Cristo. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa, irmãos. Algumas aplicações rápidas para que possamos ter essas palavras mais fixas na nossa mente e nos nossos corações. Primeira aplicação, irmãos. Alguns falsos mestres andam dizendo erroneamente que a volta de Cristo não acontecerá. Isso é uma grande mentira. Os crentes devem se lembrar de que Deus é paciente e de que Cristo voltará, sim, com toda certeza. Deus não deseja que nem mesmo os ímpios pereçam. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Por isso não entendemos a volta de Cristo, não entendemos o tempo da volta de Cristo. Enxergamos sua volta da nossa perspectiva, como tudo será maravilhoso. Deus vê o retorno de Cristo da perspectiva de quando Jesus voltar, alguns serão deixados de fora, infelizmente. O fato de que Deus não querer que ninguém pereça é equilibrado com a verdade triste de que alguns perecem e são reservados para o castigo no dia do juízo. É interessante enfatizar que Pedro, meus irmãos, diz que Deus é paciente com vocês e não é paciente com eles. É uma lembrança de que a paciência de Deus é o motivo pelo qual os crentes foram salvos. Essa mesma paciência será o motivo pelo qual outros também se tornarão parte na família da fé. Um dos atributos de Deus, muitas vezes negligenciado, é a sua paciência. No entanto, esse é um tema importante nas Escrituras. A principal descrição de Deus no Antigo Testamento diz que ele é tardio em irar-se. A expressão comum para a paciência de Deus diz respeito ao pecado, pois ele espera que as pessoas cheguem ao arrependimento. No entanto, Deus também manifesta paciência ao realizar todos os seus planos. Segunda aplicação, irmão Iago. Uma vez que Jesus vai voltar para julgar e recriar o mundo, não devemos nos dedicar a viver de um modo justo,
Nós devemos nos dedicar a viver de modo justo, como forma de evangelismo e para crescimento na nossa fé. O Senhor Jesus, através de Pedro, está estimulando a crescermos em maturidade, pregando o evangelho a todo quanto pudermos. Há uma necessidade urgente, meus irmãos, de espalhar a palavra de Deus. E olha que interessante, né? Aonde tem muitos irmãos estão agora? Espalhando a palavra de Deus no Vale do Jequitinhonha. Nem tinha pensado nisso. Porque, irmãos, tudo será destruído. Não se trata apenas de desenvolver apenas aspectos de caráter que durarão pela eternidade. Ao dizer que temos uma vida santa e piedosa, indica que essa maturidade também tem um propósito evangelístico. O Senhor não deseja que ninguém pereça, e uma forma importante de as pessoas virem a crer e observar a vida santa e piedosa dos crentes, minha e sua, que vivam à luz da verdade de que Cristo em breve voltará. Jesus é o centro dessa carta e Jesus também é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro da história da eternidade. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A glória vem dele e retorna para ele. Ele deve ser glorificado, não somente agora, mas para sempre. Amém, irmãos? Para finalizar, irmãos, uma pequena ilustração aqui. Por coincidência, tá? O livro que eu estava estudando falava a respeito também do livro O Peregrino, de John Bunyan. Eu sei que o pastor traz muitos exemplos desse, né? De repente o irmão André, alguém deve pensar, o irmão André foi buscar lá igual o pastor. Mas não. Por jesuicidência, o livro que eu estava lendo, ele trazia essa pequena ilustração. Nesse livro, irmão, John Bunyan, O Peregrino, foi uma obra, né, alegórica, onde John Bunyan vai contar a história de Cristão. Cristão, ali é o personagem central, né? Eu tenho esse livro, eu li um livro muito interessante, onde Cristão é um homem cuja jornada representa a caminhada de fé, né, que todo seguidor de Cristo precisa realizar. E ao longo desse caminho, ele se depara com as mesmas ciladas e tentações em que deparamos em nossa caminhada com o Senhor Jesus. Em um certo momento dessa caminhada, ele tem um encontro com um novo personagem chamado Bajulador. E então Cristão é desviado do seu caminho, ele é desviado da cidade celestial pelo Bajulador, que está disfarçado como um anjo de luz. Quem é o bajulador? Satanás e seus demônios. Bajulador é semelhante aos falsos mestres da segunda carta de Pedro, e o perigo está no fato de seduzirem os cristãos para se desviarem do caminho certo. Falsos mestres, irmãos, usam as escrituras para os seus propósitos. Falsos mestres usam a Bíblia como um bêbado usa um poste de luz para se escorar nele. Porém, verdadeiros mestres usam a Bíblia, usam a palavra de Deus para iluminar o caminho que estão percorrendo. Amém, irmãos? Não desviemos do caminho, irmãos. Não ouçamos nenhum tipo de bajulador, nenhum tipo de falso mestre que fará nos desviar do caminho. Se o caminho está estreito, se o caminho é um vale, se o caminho é um deserto, continue nele, continue caminhando. Porque quando Cristo voltar, nós teremos toda a nossa esperança finalmente realizada. Amém, irmãos? Baixe suas cabeças, feche os seus olhos e vamos orar. Amantíssimo e eterno Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo e poderoso nome. Como aprendemos através do apóstolo Pedro, Deus, através da Tua palavra que o apóstolo Pedro nos falou, Deus, faça com que sejamos concentrados, estejamos sempre concentrados na Tua palavra, Deus. Afasta de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Não permita, Deus, que nenhum bajulador, Deus, venha desviar o nosso foco, Pai.
porque o nosso foco é a cidade celestial, Deus. Sabemos que o nosso tempo não é o teu tempo, Deus. O Senhor é antes, é agora e é o porvir. O Senhor é eterno. O seu tempo é a eternidade, Deus. 1000 anos para o Senhor é como um dia, Pai. Então, por favor, Deus, nos dê capacidade, nos dê entendimento, nos dê sabedoria do alto, para que possamos esperar somente no Senhor, e que nada, absolutamente nada, e absolutamente ninguém, Deus, venha nos desviar do teu caminho, Pai, porque a tua própria palavra diz que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida. E não é uma vida qualquer, Deus, é uma vida eterna, ao teu lado, Deus, onde sentaremos junto a ti à mesa, Pai, para ceiarmos juntos, Deus. Ó, meu Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. O Senhor tem paciência conosco, o Senhor espera os seus escolhidos se arrependerem, Deus, para que eles venham te conhecer verdadeiramente e não possam ser destruídos no último dia, Pai. Por favor, Deus, faça com que cada um de nós aqui estejamos firmes na fé, firmes em busca do conhecimento sobre Ti, cada vez mais e mais, Deus, e possamos ter a nossa vitória no dia do juízo final, Pai. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, Deus. Jamais afaste de nós a Tua presença, porque não somos absolutamente nada sem o Senhor nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, Deus. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem aqui presente, cada pessoa que está assistindo pela internet, cada pessoa que vai assistir, Deus. Que a Tua palavra seja levada até os confins da terra. Abençoe cada um daqueles irmãos que estão ali no Vale de Jequitinhonha, Deus. Tanto da nossa igreja como de outras igrejas que também foram, Pai. E da mesma forma que o Senhor os levou, que o Senhor cuide deles lá, e que o Senhor os traga debaixo das Tuas poderosas e fortes mãos, Senhor Jesus. Por favor, Deus, abençoe cada um de nós, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe para cá hoje, o Senhor nos leve também para as nossas casas, Pai. E que tenhamos um final de semana abençoado por Ti. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Com uma oração silenciosa, o culto hoje está encerrado. Boa noite, irmãos.